Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Paralelos e eu sou Matheus Cavalcante, faço parte do podcast canal Vice, que a gente comenta sobre filmes e séries. E hoje eu resolvi trazer o filme Borat, a fita de cinema seguinte, que é dirigida pelo Jason Woliner e faz parte do catálogo do Prime Video, e aproveitar para comentar um pouco de toda a questão política que o filme traz, já que a gente tá numa semana pós-eleições nos Estados Unidos. Só comentando que o vídeo vai ter alguns spoilers, mas é só pro final do vídeo, quando eu vou comentar um pouquinho da produção e do que aconteceu com os personagens que aparecem na história. Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Bora lá! Então, desde que começaram as primeiras notícias, eu tinha ficado meio perdido, porque eu não conhecia muito da história. E aí eu fui lá no grupo do Telegram, pra quem não sabe, a gente tem um grupo com nossos ouvintes, quem segue o nosso canal, pra comentar sobre o audiovisual. E aí eles me falaram um pouco do porquê que tava tendo esse burburinho todo ao redor do filme. Já que a única coisa que eu conhecia era aquela foto dele de sunga, uma sunga bem esquisita, que eu acho que todo mundo já viu, é bem clássica, mas totalmente fora de contexto. Mas aí eu deixei de lado, eu queria ver os dois filmes juntos. O tempo foi passando e aí quando foi nessa semana, né, das eleições de USA Day, eu achei que valia a pena dar uma chance, e ainda bem que eu dei. Pra quem não conhece Borat, ele é um personagem criado pelo Sacha Baron Cohen pra uma série de TV, mas foi em 2006, quando ele lançou o primeiro filme do personagem, que ele realmente ganhou sucesso. Pra resumir, Borat é um jornalista do Cazaquistão que foi para os Estados Unidos, a mando do governo, para tentar gravar um filme mostrando um pouco das diferenças culturais entre os dois países. Só que ele acaba mudando um pouco os planos e precisa atravessar o país todo, né, de Nova York até Los Angeles, e aí acaba passando por situações bem complicadas. Já nesse segundo, Borat tem que ir para os Estados Unidos para entregar um presente para o presidente Trump, já que o presidente local quer uma aproximação entre os dois. O filme é uma espécie de documentário misturado com mockumentary, que são aqueles documentários ficcionais em que as pessoas sabem que estão sendo gravadas, mas as situações lá são tão reais que elas acabam reagindo de maneira natural, o que gera comédia e um pouco das críticas. No começo eu fiquei meio preocupado porque eu pensei que o filme é muito numa pegada Jackass, Pânico na TV. Sabe aquele tipo de humor que beira o limite do aceitável? Pronto, não é muito meu tipo de humor, mas eu sei que é um tipo de comédia que agrada muita gente. E aí que vem a minha surpresa, porque mesmo com essas situações absurdas, o filme tem um propósito. Tem toda uma história por trás, com arco de personagem, desenvolvimento. E em alguns momentos você fica até um pouco triste com a situação que acontece com o Borat. E foi engraçado que eu vi o filme com meus pais depois e eles realmente compraram a história do personagem. Mesmo com toda essa história, o filme não perde o objetivo. Ele tá ali para apontar vários dos problemas que a nossa sociedade tem hoje, principalmente da norte-americana. Se já lá em 2006 ele falava sobre nazismo, desigualdade de gênero, desigualdade social, racismo, nesse as críticas parecem um pouco mais ácidas. E não necessariamente porque o filme é mais pesado. Mas hoje tudo tá tão exposto e a gente tá tão mais sensível que tudo impacta muito. Deve estar sendo legal, inclusive, a experiência de quem viu o filme naquela época e hoje, para comparar as diferenças de percepções. Nesse segundo filme, Borat vai para os Estados Unidos com a filha, Tutar, que é interpretada pela Maria Bakalova. Ela que vai ser o presente que vai ser entregue para os governantes lá para tentar essa aproximação. E essa adição acaba sendo interessante por dois motivos. Primeiro é que Borat já é um personagem conhecido lá. Então ele precisa de uma outra pessoa para participar das cenas, para que as pessoas tenham uma reação natural ao que ela está fazendo. E a segunda coisa é que é muito interessante ver um olhar feminino para todas aquelas situações que eles passam. Só um parênteses aqui, vocês não acharam ela muito parecida com Fernandona, aquele personagem de Tata Werneck, não? Isso me fez pensar como seria legal ter o filme aqui, porque se tem um país que passa por situações muito parecidas com essas do filme, é o Brasil. Quem seria legal para ser o Borat? Se vocês pensarem em alguém, deixem aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E além das críticas já apresentadas no primeiro filme, esse segundo se sustenta muito na questão política e dividida dos Estados Unidos. E a própria repercussão do filme tem muito a ver com isso. Ele foi lançado no stream, né? Não esperaram os cinemas reabrirem para que ele não perdesse o timing. E assim, os produtores do filme têm um claro posicionamento político. Eles estão ali para mostrar as incoerências e os problemas, tanto dos governantes como dos eleitores. O filme foi gravado um pouco antes da pandemia e até o começo dela, e só isso já coloca em xeque muitos dos pontos que impactaram a derrota de Trump, que no começo do ano tinha uma aprovação boa, né, já que a economia andava bem, a taxa de desempregados estava lá embaixo, mas que com a pandemia teve uma reversão muito grande, principalmente com as consequências econômicas ligadas a ela. Uma das cenas mais legais do filme é quando o Borat realmente tenta entregar a filha para o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, em um congresso que ele está participando. Ele diz o seguinte: até hoje temos 15 casos de coronavírus detectados nos Estados Unidos, dos quais só um novo caso foi detectado nas últimas 2 semanas. Apesar do risco para o povo americano ser baixo, como o presidente disse ontem, estamos preparados.
Essa fala foi dita lá no começo da pandemia, mas a gente pode perceber a diferença, né, do que foi dito e do que realmente aconteceu. Os Estados Unidos são hoje o país com o maior número de casos e mortes por conta do Covid-19. Além disso, um outro ponto que aconteceu ao mesmo tempo que impactou bastante foi a incapacidade do governo Trump de lidar com todas as revoltas sociais que aconteceram por conta da violência policial contra a população negra. E ele ainda não esquece de alfinetar sobre o negacionismo, notícias falsas, redes sociais, o armamento civil, pontos que são extremamente relevantes nos dias atuais e que causam um impacto grande nas eleições ao redor do mundo. Só para fechar, uma coisa que eles comentam de maneira bem mais explícita do que eu esperava, eu acho que muita gente, é sobre a questão do abuso de poder e dos escândalos sexuais envolvendo Trump e seus aliados. Eu acho que no geral, mesmo quem tem uma ideia política diferente, pode se agradar muito com o filme. Porque além de ter esse lado comédia, né, em você rir em vários momentos, ele tem essa história que ocorre em paralelo, que fala sobre família, crescimento, descobertas, que pode agradar muita gente. Vale a pena. Para quem ficou aqui até o final, eu queria só comentar um pouco de como foi feito o filme. Pelo menos essa foi a maior dúvida que eu tive quando eu estava assistindo. Porque claramente as pessoas que estavam nas cenas sabiam que estavam sendo filmadas, né? Que tinham câmeras ali por trás. O que acontece é que elas assinavam o contrato, chegavam a ser pagas e sabiam que estavam gravando para um filme ou um documentário, só não sabiam que era uma comédia do Borat. E aí por isso as reações genuínas que elas tinham. Isso acontece, por exemplo, lá naquela cena do baile que tem. Todo mundo sabia que estava gravando para um coming of age, mas não sabiam que ia acontecer aquilo ali que a gente vê. A família da judia sobrevivente do Holocausto, que infelizmente faleceu esse ano, chegou a processar a produção porque ela tinha gravado para um documentário que achava que era sério e não uma comédia. Mas assim que eles viram o filme, eles perceberam que a comédia estava ali para falar de algo importante e aí retiraram a acusação. Já a babá de Tutá, Janice Jones, teve uma história bem feliz depois. Ela chegou a ficar desempregada durante a pandemia, mas um pastor da igreja dela criou uma vaquinha online e os fãs do filme ajudaram e hoje arrecadaram mais 600 mil reais para ela. Já o ex-prefeito de Nova York e atual advogado de Trump não pode dizer o mesmo. A cena dele sendo entrevistada pegou muito mal, obviamente. E ele se justificou, dizendo que só estava querendo colocar a camisa por debaixo da roupa, algo que foi contestado pelo próprio Sacha Baron Cohen, dizendo que entrou naquela cena justamente porque estava temendo das condições da atriz. E ainda disse para que cada um assistisse o filme e tirasse suas próprias conclusões. Bom, agradeço mais por hoje, é isso aqui. Não esqueçam de curtir, de comentar como é que seria a versão de vocês, se inscrevam no canal, um abraço e tchau, tchau.